Olá, assinantes do Panorama Farmacêutico, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do Panorama Talks, nosso programa quinzenal dedicado ao mercado de medicamentos de especialidades. E hoje nós vamos discutir uma das etapas muito importantes no processo que acompanha a jornada do paciente de medicamentos de especialidades e também de tratamentos de alta complexidade, que é o monitoramento contínuo de glicose, CGM, né, que como é conhecido na Roche Diagnóstica Brasil. E nós vamos ouvir aqui a Vanessa Brito, gerente de marketing e desenvolvimento de negócios nessa área dentro da Roche Diagnóstica no país. Vanessa, obrigado pela presença. Obrigada, Leandro. Olá, todo mundo. E estamos muito animados aqui, ansiosos pela conversa. Vamos lá. Já vamos começar falando de um modelo operacional que a Roche, vem já estabelecendo aí para o mercado latino-americano e o Brasil se tornou uma referência, né, para a implementação desse modelo. Acho que é legal você detalhar um pouquinho para a gente no que consiste, né, esse conceito e, claro, né, a importância do Brasil nesse contexto, considerando nossas características muito particulares. Bom, a Rocha Diagnóstica, ela é líder em diagnóstico clínico, laboratorial. Ela é líder também na parte de monitorização de glicose com a linha AcoCheck. E agora, Leandro, a gente inova trazendo para o mercado um sensor de glicose, mas não é um sensor de glicose tradicional que nós já temos. A gente traz também um sensor de glicose que ele tem acoplado a sua inteligência à inteligência artificial. E com isso, o Brasil ele não é só um player importante na América Latina, ele é no mundo inteiro. A gente exporta, né, muitas referências aqui para o mundo, assim como a parte de educação. A gente foca muito na parte de educação continuada, modelos de serviços, a forma de como a gente consegue criar ferramentas de gestão para tanto para a parte pública, olhar os dados glicêmicos do paciente usando as tiras de glicose, mas agora com a Cocheck Smart Guide, que é o sensor de glicose que a Roche inovou e trouxe para o Brasil, e o Brasil foi uma das afiliadas de prioridade para esse lançamento. A gente consegue trazer também agora para o nosso país mais previsibilidade, a gente consegue trazer para o nosso país um tratamento mais proativo para o paciente que precisa fazer o controle do diabetes. Então a gente agora transforma, tá, Leandro? A medicina ou o cuidado do paciente que era reativo, olhando só dados passados, mas eu uso agora uma possibilidade de prever o que acontece no futuro da glicemia com essa inteligência artificial e eu faço com que esse dado seja proativo. É muito interessante. E óbvio que a gente fala do uso de dados, da integração logística como pontos nevrálgicos da operação num mercado como o nosso, né? E como essa inovação ela contribui na sua visão para ampliar o acesso a esses tratamentos e, claro, né, melhorar o diagnóstico em hospitais, laboratórios, como a gente consegue, falando em acesso e também adesão, né? Como é que a gente consegue otimizar essa combinação? A gente tem aqui, ô Leandro, algumas combinações importantes para o mercado. A gente fala aqui da combinação clínica, a gente fala da tomada de decisão, a gente fala também da importância do laboratório, por exemplo, nessa parte diagnóstica. Hoje, a medicina diagnóstica ela baseia cerca de 70% das decisões clínicas no mundo. Então, eu preciso diagnosticar bem, então, esse é um ponto muito relevante para a gente, como a gente se posiciona, fazendo parcerias estratégicas com laboratórios de ponta para que eles tenham equipamentos precisos, mas como que eu faça com que o clínico, quer dizer, a equipe multidisciplinar, o médico, ele tenha a certeza de que aquilo que ele diagnosticou, ele consegue tratar rápido. E no nosso caso, quando a gente olha o sensor de glicose, ele não usa para o diagnóstico, mas ele usa para o controle. E quando a gente dá a garantia de que esse produto ele está mesmo a curacidade e precisão do meu equipamento de referência, eu consigo então ter um elo entre esse ecossistema de saúde, trazendo dados, mas também oferecendo sistemas digitais para esse médico fazer a interpretação dos dados desse paciente. E aí, olha que interessante que a gente tem nesse modelo, Leandro. Eu tenho um diagnóstico, então, que ele vai trazer o diagnóstico preciso para o médico. O médico, então, ele vai receber esse dado e ele interpretar da forma como o paciente precisa ouvir e tratar esse paciente, ajustar a dose, ajustar medicamento. Então, aqui eu tenho outras nuances que vão entrar nesse tratamento. Ele personaliza o tratamento para o paciente. E no fim, Leandro, eu tenho aqui um outro ator, que é o paciente. Mas
como que a gente entrega isso tudo para o paciente, que também tem dados para o paciente, além de ferramenta médica, que no nosso caso a gente usa o Check Care, que é uma ferramenta que ele olha todos os dados do sistema de sensor de glicose, tá? Para o médico tomar as decisões. Mas o paciente, ele tem também os dados. Tem os dados que ele consegue ver de semanas atrás, consegue ver dados de futuro, mas como que eu ajudo ele, então, a tomada de decisão no dia a dia, Leandro? E aqui que é importante quando você tem uso da inteligência artificial. A gente rodou uma pesquisa e através de uma parceria da Global Wellness Institute, e lá a gente conseguiu ver que 95% dos pacientes com diabetes, eles respondem que eles acham muito importante e fundamental uma ferramenta que prevê eventos futuros de hiperglicemia e de hipoglicemia. Sabe por quê? Porque a decisão do paciente com diabetes, Leandro, é toda hora, é todo minuto. Então, é uma carga realmente de decisões que ele precisa tomar, entender a insulina, entender quanto de carboidrato ele vai, naquele momento, ingerir. Então, são muitos dados que ele toma, e se a gente olha no nosso sistema, quantas vezes esse paciente vai ao médico? Se ele vai 3 vezes ao mês, a gente está com um número muito bom, e não é essa a realidade que a gente vê no nosso Brasil. Por todos os pontos que a gente tem aqui de acesso também aí ao médico e quanto que isso está disponível. Então, você dá para ele uma ferramenta que consegue ajudar a ele nessas decisões, que seja um sensor de glicose que não olha só o que está acontecendo agora, mas também prevê o que vai acontecer para frente, e ele consegue tomar uma decisão baseada em alguma coisa que lhe ajudou. A gente vê isso de uma forma muito positiva para que a conduta clínica do médico seja, o que ele colocou de meta seja alcançado. E, obviamente, Vanessa, a gente não está falando apenas do paciente que convive única e exclusivamente com o diabetes, mas também aquele paciente polimedicado que tem doenças crônicas, a diabetes é uma das condições, Exatamente. e que depende de medicamentos de alta complexidade. E muitas vezes um tratamento acaba tendo interrupções e fricções em função da falta de um controle glicêmico mais efetivo, correto? É falta de controle glicêmico, às vezes porque o paciente não entendeu o que ele precisa fazer. Então, eu vejo aqui muito também a parte educacional, que a gente, por muitas vezes, os profissionais de saúde não têm o braço para fazer. Por isso que a gente vê muito importante hoje quando se existe uma equipe multidisciplinar, porque você consegue trabalhar de várias formas esse paciente, mas também a gente consegue ver aqui o quanto que cada vez mais a informação, mas também programas que a gente consegue levar para o paciente de descontos também ou benefícios, porque como você falou, o paciente com diabetes ele não compra só tiras de glicose, ele não compra só sensor de glicose. Quando você olha no fim do dia, ele tem todo um tratamento para fazer, mas às vezes a questão financeira dele também pesa no bolso e ele acaba não comprando o medicamento certo ou o tratamento certo para controle. Quando a gente olha o lançamento, Leandro, nessa magnitude, principalmente para o Brasil, a gente vê exatamente a importância da gente se colocar na posição desse paciente, entender o que está acontecendo, e a gente vê formas da gente criar programas de desconto, de benefício a paciente, para que eles consigam manter-se na terapia. Então, como a gente sabe que hoje nós temos um ponto, né, que não se há reembolso no nosso país por conta do sensor de glicose, ainda existe uma discussão em volta disso. Temos um desafio grande aqui no Brasil, de escala mesmo. Nós somos o quinto país em incidência em diabetes no mundo, e pelos dados do IDF, né, da Federação Internacional em Diabetes, temos 16,8 milhões de pacientes com diabetes, sendo que 6,8 milhões de pacientes dependem do Ministério da Saúde para o uso de insulina. Então, como que a gente escala, né, qualquer outro tipo de produto ou de acesso? Então, existem muitas conversas ao redor disso, e hoje eu vejo muito todo o ecossistema tentando fazer com que a gente realmente mostre o valor econômico disso tudo. A gente tem construído muitas coisas nesse sentido, mas aqui, como que a gente, então, sem contar com esse tipo de serviço público, como que a gente consegue, então, fazer com que o paciente também se beneficie? É realmente entendendo que a gente tem programas para que ele realmente continue fazendo a aquisição do produto e entendendo que a cesta dele tem outros medicamentos também. É interessante, a gente já partiu para a abordagem falando sobre
A gente já tinha falado sobre a necessidade de equilibrar, né, novas tecnologias com o acesso, né, a necessidade de tornar, né, essas soluções economicamente viáveis para toda a cadeia, né, falando em operadoras, instituições de saúde e os próprios pacientes. Mas também existe um desafio que a gente não pode deixar de levar em consideração no mercado brasileiro, que é o geográfico, né? E óbvio, né, isso, né, esse aspecto em particular reflete muito as nossas desigualdades. Quais são as barreiras que você observa hoje para que a tecnologia, o acesso, a previsibilidade estejam também fora dos grandes centros urbanos? Como é que a Roche vê essa discussão? Olha, o Leandro, muito bom quando a gente fala da gente diminuir fronteiras, que eu chamo aqui, tá? Eu comento que é como que a gente diminui fronteiras para a gente levar um tipo de lançamento como esse, de tecnologias como essa, para outros profissionais, outros stakeholders. E olha que interessante, ano passado nós fizemos em outubro um lançamento, que foi o lançamento do DocCheck Smart Guide, primeiramente para a parte científica, parte médica e os profissionais de saúde. E nós, Leandro, escolhemos fazer virtual, porque a gente sabe que a forma virtual é a forma mais fácil da gente quebrar as fronteiras ou as barreiras que temos logísticas e atender o nosso Brasil tão grande. Então a gente tomou essa liberdade para que a gente levasse essa informação tecnológica realmente para todo o nosso país. E aqui eu vejo a nossa responsabilidade de manter a educação. Hoje a gente tem coberto todo o Brasil com educação médica e para equipe multidisciplinar, onde a gente tem sido representado não só nas grandes capitais, mas em todas as regiões do nosso país, levando educação. E para a gente fazer a tecnologia com uso de inteligência artificial ser cada vez mais palpável, eu preciso com que a gente leve essa informação a outros lugares, e não só em São Paulo, Rio de Janeiro. Então, a gente hoje já se mantém presente nessa capilaridade regional e nós procuramos parceiros também de farmácias para que estivessem com a gente com representação regionais. Então, no nosso lançamento também, quando a gente construiu estrategicamente toda essa abordagem para trazer o OpCheck Smart Guide, que é esse sensor com essa grande inovação, a gente procurou também essa parceria para que a gente também tirasse um pouco dessa barreira logística, mas o entendimento regional de cada lugar onde nós estávamos indo. Então a gente mantém esse espaço, né, e mantém esse trabalho muito próximo desses parceiros. Também hoje, e é uma das inovações que a gente exporta para o mundo, a Roche mantém o seu e-commerce, e isso aqui, Leandro, é uma ferramenta muito importante. A Roche foi uma das primeiras empresas do setor farma, que a gente fala, né, que lançou um e-commerce próprio para beneficiar o paciente, para que realmente ele chegasse em lugares onde a gente não tinha parceiros por algum motivo, de dificuldade, de difícil acesso, mas que o paciente pudesse então comprar as nossas tecnologias e ele então se beneficiar sim sobre essas tecnologias. Então hoje a gente mantém um trabalho de tentar cada vez mais aprender e também levar para outras regiões. E eu vou te trazer só alguns dados de outros produtos, mas desse trabalho de mais de 40 anos que a gente mantém com a linha Kuchek na Roche. Nós tivemos alguns centros públicos até em parcerias com secretarias que a gente deixava de vender apenas fornecer o produto físico, né, somente o insumo e a gente começava a fazer serviço. Quer dizer, a Roche em parceria com esses órgãos, a gente fazia então serviço. A gente fornecia para a população serviço. E a gente fez isso em Belém do Pará, por exemplo, a gente fez isso em Goiânia. Então a gente tem alguns exemplos que a gente saiu mesmo do São Paulo, Rio, e a gente conseguia levar grandes inovações, e a gente já falou muito sobre isso com algumas sociedades, algumas partes da sociedade médica, trazendo esses exemplos, quando a gente levava serviço para outros lugares. Então a gente foca muito nisso, tá, Leandro? Sair um pouco desse eixo aqui nosso, mas desbravar aí as oportunidades que temos ao longo do nosso país. Muito bom, Vanessa. Agora, vamos olhar para o futuro, né? Pensando em tendências, a gente já falou sobre a IA como uma realidade. Fazendo um exercício de futurologia, 5 anos, né? Que tendências você entende que devem transformar esse mercado de diagnóstico e monitoramento de doenças no Brasil? Esse é um ponto relevante aí, não? Nem tanto em nível global, a gente sabe que há distinções, né? Mas o Brasil, como é que está inserido nesse contexto? Leandro,
eu vejo muito a saúde preditiva orientada por dados. Então, é como se a gente já tomamos passos, degraus acima, né? Temos alguns degrauzinhos que a gente já subiu, então não tem como a gente agora retroceder. Então, o uso da inteligência artificial cada vez mais vai ser realidade. Então, a gente vê isso na parte de diabetes, a gente vê isso em outras especialidades também. A Roche tem um portfólio gigantesco que integra tanto a parte de inteligência artificial, não só na parte de diabetes, mas como que eu transformo isso em dados também para ajudar o médico. A gente tem esse exemplo na parte diagnóstica também. E a gente, então eu vejo que a integração de dados, tanto o uso de inteligência artificial, mais os dados que é coletado no laboratório, podendo ir direto para o prontuário do médico, a gente já faz isso hoje em algumas parcerias, eu vejo que daqui para frente a gente só tem como ampliar isso, amplificar esse número e cada vez mais termos decisões mais acertadas. Agora, para a parte olhando só o mercado de diabetes, eu também vejo a importância da gente simplificar, por exemplo, aplicativos, a gente unir mais informações para as tomadas de decisão do paciente, para ajudar nesse dia a dia do paciente. Eu vejo também muito mais desenvolvimento para ajudar na conduta médica. E eu estive há um tempo atrás, ô Leandro, no ATTD, que é um congresso internacional, o maior congresso de tecnologia em diabetes. E como que muitas ferramentas os médicos, né, têm usado, a parte científica tem usada para que você una os dados de inteligência artificial para cada vez mais ajudar na conduta clínica. Então, eu vejo uma regulamentação muito melhor nessa parte. A gente hoje já tem isso de uma forma muito positiva, mas eu vejo a gente tendo mais outras setores regulados para que o uso de inteligência artificial nos ajude e beneficie cada vez mais os pacientes com diabetes e o médico, claro, na sua conduta clínica. É como você comentou, essa palavra ela permeia os nossos programas, que é a previsibilidade. No fim, o desafio e o objetivo acaba sendo o mesmo, né? Para todas as pontas é ter o paciente mais saudável ou minimamente bem tratado, né? Acho que esse é o caminho que a gente tem que percorrer. Legal, Vanessa. Obrigado mais uma vez pelas suas contribuições. Muito bacana saber desses movimentos, né, envolvendo o Brasil e principalmente a tecnologia que está aí para ajudar uma das etapas mais relevantes na jornada do paciente. Obrigado mais uma vez pela presença. Muito obrigada e o prazer foi meu. E aí, curtiu mais esse episódio do Panorama Talks? Então fica aquela velha dica para se inscrever no canal, ativar as notificações e não perder esse debate precioso sobre o mercado de medicamentos de especialidades. Você só acompanha aqui no Panorama Farmacêutico, no portal, nas redes sociais e grupos de mensagem. Um grande abraço.